tem trazido muitas dúvidas a pessoas, né? E é uma coisa de grande importância para todo e qualquer cristão, seja adventista, seja de qualquer igreja. É importante para qualquer cristão que creia em Deus ou que não creia. E o que nós vamos estudar hoje é sobre uma profecia que revela o tempo em que nós estamos vivendo. E o que é interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nós paramos para pensar, olhamos ao nosso redor e achamos que Jesus vai voltar há muito tempo, vai demorar muito. Outros já param para pensam em 2012 e dizem que está bem pertinho de acabar, vai ser dia 21 de dezembro. Hoje nós vamos estudar uma profecia da Bíblia que diz o tempo em que nós estamos vivendo. Uma profecia de muita importância para cada um que aqui se encontra. E antes, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já tiveram um sonho e que tinham certeza que esse sonho tinha um grande significado para a sua vida, mas você não conseguia lembrar desse sonho? Acontece às vezes, né? Sim, acontece. Isso aconteceu também com uma pessoa na Bíblia. Isso aconteceu com um rei que está relatado na Bíblia. E esse sonho que esse rei teve era a história de toda a humanidade, desde aquela época até o retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra. E o que é interessante é que essa profecia se divide em alguns períodos, e nós estamos vivendo em algum deles. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e vamos estudar um pouco desse lindo relato que se encontra relatado nas palavras do Senhor. Daniel, capítulo 2. Amém? Amém. Glória seja Deus. Vamos começar lendo o verso 1. O verso 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. Disse o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Por enquanto até aí. Nós percebemos aqui que o rei disse: olha, eu tive um sonho, mas para saber está perturbado o meu espírito. Ou seja, o rei não lembrava qual era o sonho que ele tinha sonhado, mas ele tinha uma certeza que aquele sonho tinha um significado grande para a sua vida. Mas só que uma coisa ele não sabia: que esse sonho tinha um significado grande para a vida dele, para as pessoas do reino dele, mas também tem um significado grande para mim e para você hoje aqui nessa noite. E por isso nós vamos estudar sobre esse sonho desse rei. E meus irmãos, você sabe qual foi o sonho desse rei? Eu acho que alguns aqui sabem, né? Esse rei, ele teve um sonho. Nós só vamos ler todo o capítulo, porque a hora também está um pouco avançada, né? Então eu vou relatar aqui um resumo do que aconteceu nesse verso. O rei, ele teve um sonho com uma estátua grande. E essa estátua, ela era dividida em algumas partes. Começava pela cabeça. A cabeça dessa estátua era feita de ouro. Depois os peitos e os braços eram feitos de prata. Depois, no mesmo sonho, os quadris e o ventre eram feitos de bronze. As pernas eram feitas de ferro e os pés eram feitos de barro misturado com ferro. Esse era o sonho que o rei não conseguia lembrar. Quem revelou para ele, sabe quem foi? Vou dar aqui as opções para vocês. Foi os feiticeiros? Não? Então já sei quem foi. Foi os magos? Quando eu digo mago, não é mago de Deus não, gente.
Pronto, esses aí. Mas também não foi esses. Sabe quem foi que revelou o sonho? Foi os caldeus. Um caldeu, né? Que foi Daniel. Na realidade, Deus revelou para Daniel, e Daniel, como porta-voz de Deus naquela época, e também na nossa época de hoje, através da Bíblia, ele revelou o significado do sonho a o pessoal, aliás, a Nabucodonosor e também as pessoas que lá se encontravam, né? Mas muitas vezes a gente para assim para pensar, não, tudo bem, ele disse qual era o sonho lá na Nabucodonosor, mas o que significa ele? O rei Nabucodonosor ficou sabendo o que significava esse sonho, mas nós também queremos saber, não é? E eu quero que você agora vá lá para o versículo 28 e nós vamos ver um pouquinho sobre esse sonho. Versículo 28, ainda no capítulo 2, né? No capítulo 2 de Daniel, vamos lá para o versículo 28. E diz assim nesse verso. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que ia ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os ventos, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as indicações da sua mente. Por enquanto é. Nós percebemos que o rei, ele, antes de dormir, né, ele estava pensando as coisas que iam acontecer no futuro, depois daquele período que ele estava vivendo, né? E Deus, relatado aqui nesses versos, deu uma visão de coisas que iam acontecer no futuro, né? E o que é interessante é o sonho, que eu já até falei, mas nós vamos ver qual foi o sonho. O verso 31 diz: tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Não parecia comigo, viu, gente? Diferente dessa estátua, eu sou bonito, ela era terrível. Mas vamos lá. A cabeça, verso 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro, aliás, em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Meus queridos, isso era o que aconteceria nos últimos dias. Então, o quê? Uma estátua toda colorida, parecendo um carnaval, e aparecendo nos últimos dias? Será que é isso? Não. Se você parar para pensar, você vai notar que Deus, ele sempre fala em símbolos, né? Quando ele aparecia para o povo no passado, ele não aparecia como ele mesmo. Ele se apresentava no santuário como uma nuvem de fumaça, conhecida por Shekinah, né? Ele também era demonstrado nos santuários da terra como o pão que se encontrava no santuário, como o candelabro que também se encontrava no santuário. Deus, ele sempre tem se revelado por símbolos. E aqui Deus, ele também falava por símbolos. Não quer dizer aqui que nos últimos dias ia aparecer uma grande estátua toda colorida. Muito pelo contrário, esse sonho revela algo que está acontecendo hoje, que também aconteceu no passado. E cada parte dessa estátua era uma nação que iria dominar o mundo. Percebam, meus queridos, essa estátua tem 5 partes: cabeça de ouro, braços e peitos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés de barro com ferro. Seria 5 governos, 5 impérios que iriam dominar o mundo daquela época até a pedra que iria se levantar e destruir a estátua. Quem é a pedra? Quando nós vamos a Efésios capítulo 2, versículo 22, nós percebemos lá que a pedra é Jesus.
Também se encontra em Atos capítulo 4, versículo 11, Romanos 10, verso 5, e em outros lugares mais. A pedra, meus queridos, é Jesus. Então, quando está dizendo lá que a pedra ia se levantar, ia derrubar a estátua, ia bater nos pés da estátua e derrubar a estátua, está dizendo que Jesus vai voltar no período dos pés da estátua e tudo o que aconteceu vai ficar para trás, vai virar pó. Tudo vai se fazer novo. Isso é o que significa esse sonho. Mas talvez você esteja aí se perguntando: mas em qual período desse estado nós estamos vivendo? Será que nós estamos ainda na cabeça de ouro? Porque se nós estivermos no período da cabeça de ouro, está tudo tranquilo, né? Ainda tem mais 4 reinos pela frente. A gente pode aí dar uma saidinha naquela coisa, né? Pode não, né? Mas mesmo que estivéssemos na cabeça de ouro, nós não podíamos. Mas vamos ver quem era a cabeça de ouro. Vamos ver qual era a nação que simbolizava a cabeça de ouro nesse momento. Vamos ler o versículo 37, até o 37 e 38. Diz assim o 37: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel olhou para o rei Nabucodonosor e disse: Você, rei dos reis, que domina sobre os homens, sobre os animais e tal. Você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Então, meus queridos, quando a Babilônia ela governou o mundo todo, essa profecia tinha começado a se cumprir, que foi justamente naquela época de Daniel. A Babilônia, ela era o império que dominava todo mundo, o centro comercial, a nação mais poderosa, o mais forte exército, a cidade mais rica. Essa era a Babilônia. Ela dominava sobre todas as nações, e ela, na Bíblia, ela sempre é conhecida como uma coisa de muito valor. Quando nós vamos lá a Jeremias capítulo 51, versículo 7, lá Deus compara a Babilônia como um copo de ouro, um cálice de ouro. Quando nós vamos lá a Isaías capítulo 13, versículo 19, lá está dizendo que a Babilônia era a joia das nações. Por isso Deus disse que a Babilônia era a cabeça de ouro. E além do mais, a Babilônia era tão linda, que até os restos da Babilônia que ainda existe hoje é uma coisa magnífica. Quem não conhece as 7 maravilhas, né? Tem uma das 7 maravilhas que fazia parte da Babilônia, né? E o que é interessante, meus queridos, é que nós não estamos vivendo nesse primeiro período da cabeça. Então, se nós não estamos vivendo no primeiro período, nós podemos estar vivendo no segundo, né? Se estiver vivendo no segundo, também está tranquilo, né? A gente tem o terceiro, o quarto e o quinto. Mas vamos ver qual é o segundo período da profecia. Depois da Babilônia, surgiu outro reinado que dominou o mundo todo. Vamos ver qual foi ele. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5, verso 28, que diz assim, amém? É só você adiantar algumas folhinhas aí para frente. Versículo 28 diz: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel olhou mais uma vez para o rei da Babilônia e disse: olha, o seu reino foi dividido e agora foi dado aos medos e aos persas. E realmente a Babilônia ela foi dominada pelo Império Medo-Persas, E se você notar, você vai perceber que os Medo-Persas aqui na profecia é comparado como o peito e os braços de prata. Perceba que é 2 braços que nós temos, do mesmo jeito que os Medo-Persas eram 2 povos, os Medos e os Persas. E como todo ser humano, né, sempre nós temos um braço mais forte que o outro, né? Do mesmo modo, os Medos, aliás, os persas eram mais fortes que os medos, né? De modo que sempre a gente tem um braço que é mais forte do que o outro. E então nós vimos até aqui que essa profecia está se cumprindo, meus irmãos, de maneira muito exata. Mas só que esse
segundo período da estátua também não é o período em qual nós estamos vivendo, né? Então, se não é o primeiro, a Babilônia, a Cálice de Ouro, nem o segundo, né, a Medo-Pérsia, talvez seja o terceiro. Vamos ver qual foi o terceiro? Nesse verso eu quero que vocês prestem muita atenção. Para entender, nós vamos necessitar de atenção. Ainda em Daniel, agora no capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Vamos ler o versículo 5, aliás, o 4. Vamos começar do 4. Vamos ler o 4, 5 e 6 e o 7. Tá bom? Daniel, capítulo 8, versículo 4. Olha só como diz esse verso. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo sua vontade e assim se engrandecia. Para por aí por enquanto. Perceba que esse carneiro fazia o que ele quisesse, fazia o que ele queria. Ninguém tinha coragem de ir contra ele não, porque senão era derrotado. Sabe por quê? Porque esse carneiro estava dominando. Percebeu, né? Esse carneiro estava dominando. Vamos ler agora o versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Agora você vê que primeiro tinha o carneiro que dominava o mundo, e esse carneiro tinha 2 chifres, né? Depois você vê que vem um bode com um chifre só, e esse bode pega, luta com o carneiro e mata o carneiro, né? O carneiro lutou com o bode e o bode derrotou o carneiro. Aí eu pergunto, quem é o bode e quem é o carneiro? Versículo 20 diz assim: aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. O carneiro que estava dominando o mundo era o rei da Média e Pérsia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Você percebe aqui nesse relato que o bode era Medo-Pérsia, que estava dominando o mundo naquela época. Mas só que depois dele veio a Grécia, representado pelo bode, né? O carneiro, que era Medo-Pérsia. Depois veio o bode, representado pela Grécia, e derrotou o carneiro. E realmente isso aconteceu. A Grécia entrou em luta com os Medo-Persas, e eles venceram essa batalha. Assim tomaram posse do reinado mundial. E meus queridos, nós também não estamos vivendo um período da Grécia. Hoje a Grécia não domina o mundo, né, mas ele já dominou no passado. E você percebe aqui que já se foram alguns períodos da estátua: cabeça de ouro, Babilônia; peitos e braços de prata, Medo-Pérsia; e agora o quadril de bronze, a Grécia. E sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que os historiadores, estudando as armas que os gregos usavam na Idade Média, eles perceberam que os escudos e espadas eram forjadas de bronze. E a profecia disse que o terceiro reino era o reino de bronze. Essa era a Grécia. Mas só que depois da Grécia surgiria o 4º império, e depois do 4º, o último, em qual nós estamos vivendo. O 4º foi o último. Meus queridos, se nós tivéssemos mais tempo, nós estudaríamos passo a passo quem é o 4º. Mas por questão de tempo eu vou dizer para vocês quem é o 4º, tá certo? Mas vocês podem conferir mais em Daniel capítulo 8, versículo 10, 11 e 12. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. E o 4º reino que surgiria depois da Grécia eram os romanos. Os romanos,
um reinado pequeno que se tornou forte, rígido e duro como ferro. E a descrição bíblica sobre o quarto império é a seguinte, subindo mais uma vez em Daniel 2, versículo 40. Versículo 40, e diz assim, 2 verso 40: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Nós percebemos que o quarto reino, ele era um reino rígido, que quebrava tudo mesmo. E essa aplicação dá exatamente com os romanos. Os romanos, eles tinham punições muito severas. Quando eles iam para a guerra, eles traziam escravos. E sabe como eles traziam eles? Eles amarravam as pessoas pelo nariz, botavam argolas de ferro pelo nariz e saíam puxando as pessoas como se fosse um animal pelo nariz. Isso sem falar que era 2 bolas de ferro amarradas no seu pé, aos seus pés. Imagina só, você não andava só 3 quilômetros, nem 10 quilômetros, você andava de uma cidade a outra, do lugar da guerra até da Roma, a pé, sendo puxado pelo ferro, o ferro enfiado no seu nariz. Por isso que a Bíblia diz, o quarto reino será rígido, será feroz, não terá pena. E esses eram os humanos, tanto que crucificou o nosso Salvador, sem ter culpa alguma. Tão rígidos que ele é. E nós também não estamos nesse período, meus queridos. Sabe por quê? Hoje os romanos, eles não dominam mais o mundo. Não essa Roma aqui, não essa Roma rígida, essa Roma que qualquer um que fosse lutar contra ela derrotava. Mas sabe qual é o 5º período da profecia? Verso 41 diz: quanto ao que viste dos pés e dos artérios em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42: como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Preste muita atenção nesses versos. Esse verso aqui diz qual é esse império, esse reinado que dominaria o mundo. Nós percebemos aqui que esse império era os pés, que tinham barro e ferro. E a Bíblia diz aqui que esse império, esses não se misturariam de jeito nenhum, porque ferro não se mistura com barro. Não tem como você juntar os dois e fazer com que ele se torne uma matéria só. São matérias diferentes que não se juntam. Ferro e barro não tem como se juntar. E aqui está dizendo, eles vão se juntar mediante o casamento, mas não conseguirão se ligar. E perceba só, nos pés nós temos quantos dedos? 15, não é isso? Nós temos 15 dedos nos pés? É não? Acho que eu tenho 15. Eu me engano. Nós temos 10 dedos nos pés, né? Do mesmo modo, essa nação seria dividida em 10 impérios. Mas só que 5 delas seriam fortes como o ferro e 5 seriam frágeis como o barro, né? E sabe quando isso se cumpriu, meus queridos? Sabe a Roma, que eu falei agora há pouco, que era rígida, que era aquilo tudo? Ela se dividiu no que nós conhecemos hoje por Europa. Mas na época não tinha todos esses países que hoje tem. Na época a Europa só tinha 10 países. Foi justamente a divisão de Roma. Hoje o que nós conhecemos de França era uma parte de Roma. Hoje a nossa Alemanha que vemos aí era parte de Roma. Também Portugal, Espanha, todas essas eram parte de Roma. Essas eram as partes fortes,
da estátua. Agora compare você a força da Suíça com a força da França. Será que se a França fosse lutar com a Suíça em guerra, será que a Suíça teria como ganhar? Não, ela fazia parte da Europa naquela época, hoje também, né? Mas só que 5 nações fortes como ferro e 5 como barro. E mais, eles tentariam se casar para juntar, mas como o ferro não se misturou com o barro, não conseguiriam. Quem estuda história sabe muito bem que no passado, os reis, eles davam a princesa para casar com um príncipe de outro país, tentando juntar os 2 países, né? Mas sabe o que isso causava? Mais divisão. O rei da França dava o seu príncipe para casar com a princesa da Alemanha, e eles casavam, e o reinado continuou dividido até hoje, porque o barro não se mistura com o ferro. Essa profecia dos pés de barro com ferro é o equivalente à Europa dividida, os países da Europa dividida. E elas estão tão divididas que na Europa, por causa da Europa, já surgiram 2 guerras mundiais, para você ver, né? O que era Roma, hoje é uma divisão total. E sabe em que período da estátua nós estamos vivendo? No período da Europa dividida. Sabe qual é esse período? O 5º e último. Mas eu quero te dizer que nós não estamos mais vivendo apenas os pés da estátua, nós já estamos na beirinha da unha. Sabe por quê? Está muito perto do fim. E sabe o que vai acontecer, meus queridos? Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. E esse reino é da pedra que servia-se a dividir os humanos. Isso você vai encontrar no versículo 45. Essa pedra, como eu já citei, até já disse os versos lá do 1 Coríntios 10:4 e os outros, esse rei, Jesus Cristo, ele formará um reino que nunca será destruído. Esse que nós vemos hoje, ele vai ser destruído, sim. Ele vai acabar. Sabe por quê? É um reino que homens governam. Mas o que Jesus construirá, ele nunca vai acabar. E sabe o que Deus chama você hoje? Deus hoje te chama para você fazer parte desse reino. Deus hoje te chama para você fazer parte desse reino que nunca será destruído. Hoje nós estamos vivendo nos pés da estátua. Jesus iria retornar a essa terra nesse período. E é justamente o período que nós estamos vivendo. É justamente o tempo do qual nós estamos vivenciando. E para finalizar, vamos ler uma última passagem. Isaías, capítulo 50, Jeremias, capítulo 50. Versículo 20. Jeremias 50, versículo 20, nos diz assim: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Naquele dia, no período no 5º período, no período dos pés da estátua, Deus vai olhar para o povo dele, para o Israel de Deus, e vai procurar os remanescentes que ele deixou. E sabe o que mais me chama a atenção? Que cada um de nós que estamos aqui pode se tornar um remanescente de Deus. Cada um de nós que estamos aqui pode habitar nessa terra que nunca será destruída, que Deus nos preparou. E nesse momento, nós vamos escutar um louvor especial, cantado por Fernando e Ana Débora. E se você tiver a vontade e desejo no seu coração de habitar nessa terra que Deus ele nos preparou,
quando o hino estiver sendo cantado, eu convido você a ficar de pé para orarmos ao nosso Deus. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, em todo aquele que crê no Senhor, ali viverá. Posso ouvir o coro de anjos e os gemidos enfim a cantar numa só voz.